Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa segunda-feira para falar, é claro, de NFL. É o vídeo mais gostoso de fazer, falar dos vencedores e perdedores do final de semana. É claro que eu quero saber a opinião de vocês. São muitos jogos, vou passar por muita coisa, vou deixar de lado alguma coisa aqui, vou esquecer, mas fica tranquilo que a gente vai falar do seu time. Hoje teremos o bate-papo com quem faz parte do Amigo Ligado Plus. Amanhã tem live, tem vídeo de manhã também, então fica tranquilo que a gente vai falar do seu time. Não precisa ficar bravo comigo. Já deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal. Tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem sorteio de prêmios com 200 assinantes. Vou sortear mais uma camisa oficial de um time da NFL, modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, da Wilson mesmo, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation, a Fanática, que é a nossa parceira. Aqui embaixo na descrição tem o link, tem cupom de descontos. E vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá então, porque no domingão tivemos 12 jogos, eu acertei o vencedor de 9 desses jogos, os 3 que eu errei foi só para complicar a minha vida, né, ali nas combinadas. Quem entra no mundo de apostas sabe que aquela certeza ali vai dar errado de alguma forma, e eu bati na trave em alguns placares, tá, eu quase cravei placar, falei 29-21 dos Bills contra os Colts, foi 30-20, né, pontinho saiu dali, foi para ali, 49ers e Buccaneers eu errei a casa decimal, eu falei que ia ser 33-30 e foi 23-20, e Lions e Texans, eu acertei a pontuação dos Texans e eu errei por 3. Eu falei que ia ser 29-23 e foi 26-23. Bem pertinho, quase. Um dia eu ainda vou cravar um placar. Mas vamos nessa que é o menos importante. Vamos começar falando do maior vencedor de todos, aquele time que se eu colocasse aqui, ó, no meu roteirinho aqui, ó, é um perdedor. Ia bugar meu computador e eu ia falar que era um vencedor. Tá? Você ia ouvir outra coisa, porque eu tô falando do Kansas City Chiefs. Eu tô com a camisa dos Chiefs aqui para ver se eu atraio boa sorte para minha vida. A partir de hoje eu só vou usar a camisa dos Chiefs, que eu vou acabar ganhando sem querer. Tá? Eu vou ali fazer um jogo na loteria, vou colocar 4 números só no bilhete e de alguma forma eu vou acertar os 6 números. É assim que vai acontecer. É impressionante, esse time encarou a derrota faltando 1 segundo, olhou nos olhos a derrota faltando 1 segundo, com um field goal completamente tranquilo de se fazer, com o Will Lutz, 35 jardas, vai fazer, vai estar tranquilo, e mesmo assim saiu com a vitória. Tá? Os Broncos não são derrotados nesse jogo. Bo Nix e companhia fizeram um ótimo papel, mas é a força das Swifts, né? É a Taylor Swift no camarote ali fazendo um encanto, falando alguma coisinha ali que acaba tirando tudo. Foi assim que aconteceu, cara. Que coisa impressionante, o Kansas City Chiefs consegue a 9ª vitória na temporada em 9 jogos. Léo Chenal foi o herói da tarde, né, no bloqueio do chute do Will Lutz. Os Chiefs que foram perdendo para o intervalo por 14-3. 2 belas campanhas ali comandadas pelo Bo Nix, né? Terminaram em touchdown, belo passe para touchdown, 32 jardas com o Sutton. Que eu falei, foi um bom jogo da equipe do Denver Broncos, né? A defesa conseguindo levar muita pressão para cima do Mahomes. O Mahomes foi pressionado como nunca tinha sido nessa temporada aqui. Cara, ótima atuação mesmo da equipe do Denver Broncos. Superou a minha expectativa. Só que aí tem o outro lado que, né, consegue saber, faz o ajuste. O Espanholo fez um excelente ajuste no segundo tempo. A defesa jogou de outra forma, complicou a vida. O que dava certo para os Broncos no primeiro tempo, não deu certo no segundo tempo. Mantém o placar baixo. Permite que o seu time consiga vencer o jogo marcando apenas 16 pontos. No final, o Bo Nix também fez uma boa campanha, colocando o time em condições de chutar o field goal da vitória. E aí aquela coisa, né? Os Chiefs não sabem perder. É incrível, tá? É impressionante. Já faltam palavras para eu dizer o que é, porque aqui todo mundo tinha certeza. No momento que eu não esperava a derrota, eu olhei, estava fazendo um jogo na hora, falei, ih, rapaz, né? Olhei aqui o Red Zone, falei, não é possível. Vai perder esse jogo pros Broncos mesmo. Bom trabalho, né? Deixando o relógio chegar ali no final para não dar mais uma chance para o Mahomes. Chuta no último instante e aí o chute é bloqueado. É incrível, tá? Domingo que vem os Chiefs vão encarar o Buffalo Bills e eu não posso esperar por esse confronto porque os Bills também venceram, né? Já estão garantidos os playoffs. Os Bills muito tranquilo aqui porque a divisão é das mais patéticas possíveis. 8-2 para a equipe do Buffalo Bills. Indianapolis
Colts cai para 4-6. O torcedor dos Bills, eu acho que não saiu assim tão tranquilo. Quando você olha o placar 30-20, você fala, pô, foi sossegado. Sai com algumas preocupações e faz sentido. É a quinta vitória seguida, mas tem alguns ajustes que precisam ser feitos. Algumas falhas de comunicação, né? A defesa dos Bills roubou a bola 4 vezes. Então poderia ter levado a melhor. Foram 3 interceptações, mais um fumble recuperado. O Josh Allen foi interceptado 2 vezes. A gente lembra aquele começo de temporada do Josh Allen, sem erros nenhum. Agora ele dobrou o número de passes interceptados que ele tinha na temporada. E o pior é que eu não consigo entender, os Bills parecem estar procurando a identidade deles ofensiva, né? Eles estão experimentando algumas coisas, porque as 2 interceptações aconteceram em primeiras descidas, em passes tentados em primeiras descidas. O jogo terrestre tem funcionado, o Cook terminou ontem com 19 corridas, 80 jardas, média de 4 jardas por tentativa, e aí primeira descida, pegou a bola, o time entrou em campo, corre com a bola, vê o que vai aqui, aí faz uma segunda, né, que você consegue manejar um pouquinho, um passe um pouquinho mais curto. Não, tentou já naqueles passes e as 2 interceptações aconteceram nesse tipo de situação em primeiras descidas. Então eu não consigo entender, parece que os Bills passam na hora que tem que correr, que eles correm na hora que tinham que passar, ainda parece estar numa fase de experimentação, tá? Então precisa fazer ajuste, né? No quarto período, campanhas longas, terminaram com um touchdown, confirmaram a vitória, não tem nota artística, venceram o jogo, perfeito, ótimo, só que assim, dá pra vencer os Chiefs. Eles assistiram o jogo, eles vão assistir o vídeo aqui e dá pra entender, tem que quebrar o feitiço, né? E tem que fazer um jogo perfeito, não pode cometer erros, porque aí você vai ter uma chance de vencer o Kansas City Chiefs, tirar a invencibilidade. A gente sabe que os Bills querem vencer os Chiefs nos playoffs, mas aqui é uma amostrinha, né? Qualquer vitória já vale a pena mesmo, tá? E os Colts, o que eu vou falar aqui, né? Acho que tem que pensar em mudar de quarterback de novo. Sai o plano de vou vencer agora, vou para os playoffs, e volta o plano de vou tentar desenvolver um quarterback, bota o Anthony Richardson, porque o Joe Flacco decepcionou, né? Teve pick six, 3 interceptações, mais um jogo ruim. Depois que ele virou titular, as coisas, né? Por mérito dele, por demérito do Anthony Richardson, não por lesão, não funcionou. Acho que tá na hora de voltar ao plano. Tá um pouquinho perdida a equipe do Indianapolis Colts, não é de hoje, mas nessa temporada especificamente está. Quem saiu vencedor e foi apenas assim bom o suficiente, acho que dá pra dizer, tem alguns lados muito positivos desse time, mas alguns momentos que você olha e fala assim, cara, poderia ter sido melhor, tem que resolver esse problema. É a equipe do San Francisco 49ers, porque o torcedor viu o time ir para bye week, descansou semana passada e falou assim, bom, agora o McCaffrey volta, o time vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers, que perdeu muita gente, está sem seus 2 principais recebedores, a gente vai conseguir vencer, vai ter um pouquinho mais de sossego, e o torcedor suou até o último instante, e não tô mentindo não, tá? É até o último instante, com certeza. O Brock Purdy teve um ótimo jogo, o Purdy merece parabéns, teve jogos ruins na temporada sim, mas ele tá conseguindo lidar muito bem com a perda de algumas peças, quando não tinha os astros no ataque, ele ia lá e conseguia fazer sua parte também, e teve um bom jogo ontem, 25 de 36, 353 jardas passadas, melhor marca da temporada, 2 passos para touchdown, fez um belíssimo jogo o Brock Purdy, aguenta pressão, sofre blitz, é apressado e consegue segurar, consegue comprar um tempinho. O passe que ele deu pro George Kittle na endzone foi impressionante, porque ele comprou o tempo ali, ele ficou 8 segundos, mais de 8 segundos, para conseguir encontrar o George Kittle no fundo do campo, perfeito. Distribuiu o passe para 5 recebedores, todos eles tendo mais de 50 jardas recebidas, tá? Quem menos teve jardas recebidas foi o George Kittle com 57. Aí você teve o Jennings com 93, o Purcell com 73, um belíssimo touchdown ali que ele recebeu e correu com a bola 46 jardas. O McCaffrey teve 68 jardas, Deebo Samuel 62 jardas, todo mundo ali conseguindo ser alimentado e produzindo bastante ofensivamente, né? O Christian McCaffrey quase teve 100 jardas de scrimmage, correu pouco, né? Foi o principal corredor, mas 13 tentativas, 39 jardas, parou bastante o jogo terrestre a equipe do Tampa Bay Buccaneers. E agora, o Jake Moody, ele foi o astro da vitória porque ele chutou o field goal da vitória, né, com o relógio estourado, ótimo. Mas só chegou naquela situação porque ele errou 3 chutes completamente, né,
fáceis de fazer. 44, 49, 50 jardas. Hoje em dia 50 jardas já está bem ali acessível para os kickers, já é quase uma obrigação para os kickers. Chute de 44 não pode perder, de 49 também tem que fazer. Entre as 41 e 50 jardas, o bom kicker tem que acertar direto. Né? Voltou de lesão, jogou e, cara, gerou até desconforto na sideline, o Deebo Samuel brigando, a galera tava brava ali, e ele acerta o chute no final, redenção para ele, vitória do San Francisco 49ers, mas difícil, você não pode confiar no seu kicker e isso aí é um problema bastante grave, pode custar caro lá na frente. Deixa eu ir para o jogo que eu fiz, tive o prazer de fazer na tela da ESPN, um dos melhores jogos do dia, a vitória do Pittsburgh Steelers 28-27 contra o Washington Commanders, um jogo que eu tinha muita expectativa, porque eu ia ver o Jayden Daniels, porque tinha essa defesa dos Steelers muito boa, queria olhar um pouco mais do Russell Wilson, e olha que a defesa dos Steelers conseguiu sim atrapalhar a vida do calouro, né? Sensação, candidatíssimo, para mim o favorito a ser o calouro ofensivo do ano. O Daniels foi segurado, contido ali dentro do pocket, e isso tirou bastante até da qualidade do passe dele. Ele foi 17 de 34 nos passes, 202 jardas, uma das piores atuações dele na temporada. Menor número de jardas do Commanders na temporada toda, foram 242 jardas apenas ofensivas, né? 6 punts, maior número de punts dos Commanders na temporada, então mostrando aqui a qualidade dos Steelers. O TJ Watt muitas vezes sendo contido, algumas vezes com falta ainda, mas levando aquela pressão, incomodando, e aí o Highsmith chegava do outro lado, todo mundo conseguindo fazer boas jogadas, e os Commanders ainda poderiam ter saído com a vitória, tá? Porque Pittsburgh cometeu muitos erros, muitos, deram vários tiros nos pés. A equipe dos Steelers, olha, tem que agradecer bastante. Teve um fake punt que foi patético, comecinho de jogo, vencendo por 7-0. Sua defesa tá segurando bastante o ataque dos Commanders. Eu sei que você quer aproveitar, mas um fake punt no campo de defesa deu um campo curto e aí os Commanders foram lá e capitalizaram. Muitas faltas. O Porter Jr. com pass interference, cometeram erros assim, ruins demais. O fumble do Warren na linha de 1 jarda, quando era para você marcar o touchdown e tomar a vantagem no finalzinho do jogo, então conseguiu escapar. O Russell Wilson também errou bastante, ele não foi preciso como nos outros jogos. Eu até achei e falei, putz, vou queimar a língua justamente no jogo que eu estou, né, trabalhando aqui, eu que defendi a troca pelo Russell Wilson. Impreciso, acertou só 2 de 7 passes que tentou para mais de 15 jardas, né, passes que voaram 15 jardas ou mais, mas foi justamente num desses passes que ele conseguiu o touchdown mais bonito do jogo, acho, né? Não, acho que o mais bonito foi pro Pickens, né? Aquela recepção que o Pickens faz um movimento tão sensacional, o touchdown do 7-0, mas o da virada e da vitória também foi um belo passe. Aquela jogada que a gente está acostumado a ver do Russell Wilson, parece que ele está se livrando da bola, joga a bola para o alto, ele vai tentar, tipo assim, dane-se, o cara vai estar lá, e quem estava lá era o Mike Williams, né, para fazer sua primeira recepção como jogador do Pittsburgh Steelers e receber o touchdown. Foi um passe impressionante. Parecia que ele estava se livrando da bola, né, o Russell Wilson, e aí ela cai doce no colo do Mike Williams, e perfeito, né, toma vantagem, ainda segura para lá e para cá, a equipe dos Commanders tem a chance, mas foi o Russell Wilson com sua experiência que venceu a partida no grito, né? Era uma 4-1, falei, vai ficar em campo, vai arriscar, tem que arriscar, e aí foi legal até, a gente comemora essas pequenas vitórias, quando eu falei assim, olha, a defesa dos Commanders tem que prestar atenção, porque vai vir um hard count e tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção para não cometer a falta, para não avançar antes da hora, mas também estar ligado para que se rolar o snap você não demore tanto para reagir. E foi justamente no primeira grito do Russell Wilson no hard count ali, que já queimaram a largada e garantiram a vitória dos Steelers. Vitória muito importante, 7-2 na temporada. Vem agora a parte mais complicada do calendário, mas o Mike Tomlin ele tem motivos para ganhar voto de melhor treinador do ano, né? Pela mudança que fez, por como esse time está jogando, conquistando vitórias importantes, só que é uma parte complicadíssima de calendário, mesmo, tá? Eu vejo aqui uns 2 jogos que dá para vencer, então acho que os Steelers vão conseguir sair com campanha positiva de novo, mas não sei se vai ser o suficiente, vai ser um calendário bem complicado daqui por diante, tá?
Já os Commanders perderam a liderança da divisão, mas não tem muito tempo para lamentar isso aqui não, né? Uma derrota dolorosa, por um pontinho, por detalhes, e quinta-feira já tem jogo importante contra os Eagles, jogando na Filadélfia. Não dá para bobear os Eagles que retomam a liderança da NFC Leste. Vitória sobre os Cowboys, como esperado, uma vitória tranquila, 34-6. O Cooper Rush foi o titular do time, conseguiu 45 jardas, o Cooper Rush. 45 jardas passadas, foi substituído, entrou o Trey Lance, que conseguiu 21 jardas e foi interceptado. Foram 49 jardas aéreas, né? Os quarterbacks conseguiram, foram 3 sacks que eles sofreram, então 49 jardas aéreas para a equipe dos Cowboys, 97 jardas terrestres, uma produtividade horrível, mas normal. Lado positivo aqui, acho que é a defesa, né? A defesa conseguiu pressionar bastante o Hurts. No primeiro tempo ele foi pressionado em 61% dos snaps. 5 pressões para o Micah Parsons, voltou de lesão, jogou ainda com snaps limitados, jogou acho que 58% dos snaps defensivos e conseguiu levar a pressão, fez seu papel, mas está tudo muito ruim lá em Dallas, né? Muito ruim, cara. Até rola o CeeDee Lamb reclamando corretamente ali, do sol que bate no olho quando você está na end zone e o sol vem direto lá. Aí o Jerry Jones sai e fala, o que eu vou fazer? Vou destruir o estádio, vou colocar o estádio abaixo, construir de novo. Em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E os Cowboys, um dos grandes derrotados do final de semana, quer dizer, não do final de semana, né? De sempre, da temporada. É um time completamente esquizofrênico, disfuncional. E a equipe dos Eagles vai reforçando aqui a minha sensação de que é um time mais preparado, um time mais encaixado. A defesa fazendo um bom trabalho, conseguindo forçar turnovers, levando pressão. Tudo bem que o desafio não era tão grande. O ataque também não encarou um grande desafio, mas o Hurts sendo pressionado, 14 de 20, 202 jardas, 2 passos para touchdown, teve uma interceptação, mas ali com qualidade ainda do que tem. Do lado positivo de Dallas Cowboys é a defesa e tá tudo bem. O Kenny Pickett acabou entrando no finalzinho do jogo para confirmar a vitória. Grande jogo aqui da equipe dos Eagles, que retoma a ponta da divisão. Falei de derrotado, falei de uma franquia tradicional como a do Dallas Cowboys. Um dos grandes derrotados é o Chicago Bears, né? Vaias foram poucas no Soldier Field, a galera foi embora no meio do jogo. Motivos demais para criticar Eberflus e companhia. Derrota para o New England Patriots por 19-3. 19-3, cara. Assim, fora o baile, né? É uma atuação 9 sacks em cima do Caleb Williams, tá? Aqui, acho que o exemplo estava bem claro ali de como você pode desenvolver um quarterback e não desenvolver. Os Patriots não prepararam um time para desenvolver um quarterback, não tinham um time forte para colocar ao redor do Drake May. Então o que eles fizeram? Deixaram o Drake May ali maturando e aprendendo um pouquinho, e aí depois você coloca ele, sabe as limitações, dá o tempinho, faz o que ele pode, pronto, né? A equipe dos Bears construiu um time que parecia muito interessante e falou, tá aí, o Kelly, vai lá, tá? Joga aí, tá? Chamadas patéticas, a proteção é muito ruim, Caleb Williams foi sacado 9 vezes, poderia ter evitado 1 ou 2 sacks, sim, mas isso é o normal, é a dor do crescimento, é o que ele vai aprender, porque no college football ele segura a bola por mais tempo e ele consegue se livrar, porque está enfrentando um monte de mané que está vindo em cima na direção dele, na NFL é mais complicado, né? E aí você tem que puxar o cara e tem que desenvolver. Esse é o trabalho de Eberflus e companhia, mas eles fazem um trabalho horrível mesmo, tá? Surpresa de ninguém, tá? Porque não é um nome que eu falei, nossa, esse cara aqui tá bom para desenvolver um quarterback. Já foi contratado de forma equivocada para mim, defendi isso aqui na época, porque você tinha o Justin Fields, que você investiu no draft, você vai lá e contrata o Justin Fields, pega um treinador que não sabe, defensivo, que desenvolve mal o seu quarterback. Dá a ele a chance de buscar o quarterback dele. E ele tá desenvolvendo mal, assim como desenvolveu mal o Fields. Né? E aí o que você vai fazer? Vai mandar embora o técnico e entra naquele ciclo que tem a equipe dos Bears sempre, né? Pega um quarterback bom no draft, o treinador faz um trabalho ruim, descarta o treinador, contrata alguém que acaba descartando o quarterback e fica nesse giro aqui, sem ir para lugar nenhum, mal demais a equipe do Chicago Bears, aquela empolgação toda que teve com aquela sequência de vitórias, nossa, a NFC Norte vai colocar os 4 times nos playoffs.
sabia que ia ter uma queda e os Bears estão deixando a desejar. Eu acho que o Eberflus está com o assento esquentando ali, talvez rode, tá? E nos Patriots, Drake May, acho que foi uma boa partida, 15 de 25, 184 jardas, teve uma interceptação, mas depois fez alguns bons passes, mostrou que sabe lidar com campanha nos instantes finais, né? Teve ali mais uma boa campanha no 2-minute drill, ali no finalzinho do primeiro tempo. Vitória, assim, interessante dos Patriots, né? Porque eu sei que tem torcedor falando assim, cara, mas eu queria tancar, não sei o quê. A briga dos Patriots é lá embaixo, é para ter primeiras chamadas do picks no draft, mas quem tá ficando na frente dele, tá indo atrás de quarterback, não é a ideia dos Patriots. Os Patriots têm um quarterback. Os Patriots já têm o Drake May. Então a pick não precisa ser exatamente a primeira pick para ser uma boa. Outro derrotado no final de semana, Atlanta Falcons. Né? É impressionante. Você chega numa é um grande derrotado porque você chega numa temporada em que você faz um grande investimento no seu ataque, você tem expectativa de Super Bowl. Tá? Ganhar a divisão é o mínimo que você espera, é playoff e é pensar em chegar no Super Bowl. E aí você perde para um rival de divisão que está esfacelado, não tem os principais recebedores, acabou de mandar embora um dos melhores jogadores da sua defesa, né? Fez a troca do Lattimore. Cara, o técnico foi mandado embora no meio da semana e você tomou um baile do Derek Carr e do Marquez Valdes-Scantling. O Valdes-Scantling teve 3 recepções, 109 jardas e 2 touchdowns. Tá com o Derek Carr. Peraí, me ajuda, Atlanta Falcons. Mais um daqueles momentos Atlanta Falcons que a gente não entende. O Young Hoekui quis me ferrar ali no Fantasy, né? Eu tenho vários drafts no Fantasy com o Ku e ele errou 3 field goals. Segurar a risada é complicado, cara. Mas tá, o kicker do Atlanta Falcons errou 3 field goals, chutes que, inclusive o chute que daria um empate ali no finalzinho do jogo, pra me ferrar no Fantasy. Não tem outra explicação. O Atlanta Falcons eu não consigo entender. Isso aqui, esse jogo, pra mim, os Falcons estavam na minha certeza de combinada. Certeza, tá? Derrotas consecutivas dos Saints, 7 derrotas consecutivas, time caindo aos pedaços contra uma equipe que quer se estabelecer como o dono da divisão e acaba fazendo uma pataquada dessa aqui, uma derrota impressionante. Outro enorme derrotado, talvez o maior derrotado, sei lá de quanto tempo aqui, falar do New York Jets, tomou um baile do Arizona Cardinals. O Ivo deve estar, nem tá sem voz não, porque foi um jogo tão tranquilo que ele nem deve estar se empolgando, deve ter se empolgado tanto assim, tá? 31-6 para os Cardinals. Os Cardinals, sem dúvida, um dos maiores vencedores do final de semana. A forma como está jogando, 4 vitórias seguidas, 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Vai para a bye week liderando a divisão, uma divisão que teria dono certo, que era a equipe do San Francisco 49ers, jogando bem, tá? Dominou a equipe dos Jets em todos os quesitos. Nos passes, o Kyle Murray terminou 22 de 24, 266 jardas, um passe para touchdown. Teve uma sequência de 17 passes consecutivos conectados do Kyle Murray, melhor marca da franquia desde 1978, muito bem. Correu bem com a bola, 147 jardas, né? O Conner poderia ter feito um pouco mais. Anotou um touchdown ali, mas me ajudasse bastante no Fantasy. Pelo menos eu estou ganhando ganhei do Nardini no Fantasy da ESPN. Field, Special Teams, tudo funcionou, tá? Tudo bem. A defesa, muito bem. 3 sacks, 5 hurries para cima do Aaron Rodgers. E os Jets parecem que os Jets que a gente está acostumado, né? Das últimas décadas. É um time ruim, é um time horrível, um time ridículo, um time que... era para ser o ano perfeito, esse é o problema. É a questão de expectativa. Eles estão campanha 3-7, é a mesma campanha 3-7 dos Patriots. Só que os Patriots eu fui lá esperando o pior ano possível. Os Jets não, eles esperavam um Super Bowl, eles esperavam playoffs brigando, ganhar divisão, esperavam tudo. E o time não encaixa absolutamente nada, tá? Então em segundo na divisão. Longe de qualquer tipo de briga. Para mim acabou a chance de playoff. 3-7, esquece. Venceu na quinta-feira, ganhou um respiro. Olha, é difícil, mas talvez pinte uma vaga de wild card. Aqui a hora esquece, 3-7. Tá? Faltam 7 jogos para o final. Você precisa vencer o que? 6 desses 7 jogos, pelo menos, para ter uma campanha 9-8 e talvez ter uma vaga de wild card. Com esse time aqui, esquece. Não tem a menor chance, tá? Que desastre, que coisa horrível é a equipe do New York Jets. É um time que fede
derrota, fede fracasso, tá? Eu tô indignado com os Jets, que nem é meu time, mas é incrível e parabéns, né? Manda embora o Robert Saleh, que era o seu problema. Falando em Nova York, tem que falar de derrotado, agora com sotaque alemão, porque os Giants foram até a Alemanha e perderam para o Carolina Panthers. Olha os Panthers vencendo 2 seguidas, hein, meu amigo? Derrubaram um técnico semana passada. E agora? O que vai acontecer? Daniel Jones é uma piada sem graça. Tá? Eu cheguei a elogiar o Daniel Jones nessa temporada, então não venha falar que é perseguição. Eu não sou aquele cara de ficar toda hora batendo na tecla do quanto ele é ruim. Ele é ruim, mas tem alguns momentos que ele não merece crítica, merece elogio. E a gente elogia na hora que tem que elogiar. Agora, nesse jogo aqui, eu tenho que criticar. Tá? Porque é muito ruim ver o Daniel Jones jogar. Jogar pela manhã aí no Brasil, né? Pra mim já era tarde ainda, mas nossa senhora, não é o único problema dos Giants, tá? Nem de longe. O Brian Daboll também merece críticas, a comissão técnica, tenho amigos torcedores dos Giants que vão gostar que eu falei isso, mas, cara, 3ª para 1, você vai com um flea flicker, precisa de um flea flicker? Não, só que aí tem um ponto, podia dar certo se o seu quarterback soubesse passar uma bola, né? Não ficasse meia hora para ler, jogadores livres no fundo do campo e ele não solta a bola. Então é aquela coisa que a gente fala também de conhecer as limitações do seu time. Seu quarterback não é capaz disso, não inventa. Faz o feijão com arroz. Vai simples, né? Corre com a bola. O Tracy, 18 corridas, 103 jardas. Ele falhou também. Ele teve... sai como vilão, né? Porque sofreu o fumble e teve também a interceptação que foi nas costas dele ali, uma das interceptações do Daniel Jones, que a bola é dividida e ele acaba não ficando com ela. Mas ele tem o fumble na prorrogação, que acaba dando uma boa posição de campo. Mas não é o problema dos Giants. São vários problemas na equipe de Nova York. E agora, Bryce Young consegue a 2ª vitória seguida, hein? Quem diria, hein? Rapaz, tem torcedor aí que deve estar comemorando demais o time do Bryce Young. Motivos para isso, tá? Talvez tenha sido o pior jogo do dia. Não, eu acho que os Vikings e Jaguars acabaram fazendo o pior jogo do dia. Bom para os Vikings, que pelo menos conseguiram a vitória. A defesa salvou a pele do Sam Darnold, que abasteceu os críticos com 3 interceptações. Não vou ficar falando aqui, eu acho que a gente tem um sério problema com alguns caras que a gente rotula como ruins, caras que tiveram anos ruins e depois foram se ajustando. O Sam Darnold, né, foi se arrumando, ele sofreu bastante naqueles Jets do passado e agora qualquer jogo ruim vem numa sequência, não uma das melhores. Esse aqui foi o pior jogo dele na temporada, mas aí já estão falando assim, ih, rapaz, tem que trocar o quarterback? Será que tem que trocar o quarterback? Calma, né? Calma, porque quando a gente olha em detalhes o jogo, você vê um time que estava conseguindo caminhar, um time que fez muito mais jogadas no campo de ataque da equipe dos Jaguars do que os Jaguars fizeram jogada no jogo. Então, estava funcionando campanhas longas, isso aqui tem um certo mérito do quarterback. Ele foi 24 de 38, 241 jardas passadas, e aí foi interceptado 3 vezes. A primeira, nem acho que é culpa dele. A primeira, para mim, foi um drop ali, foi uma besteira do Justin Jefferson. E as 3 interceptações foram em cima, em passes tentados para o Justin Jefferson, que é o óbvio, você tem que tentar passar para o Jefferson. Então, se ele não passasse para o Jefferson, talvez ele não fosse interceptado e era bom? Não, era ruim, né? Porque você tem que buscar o cara. Errou em algumas leituras, né? Principalmente nas interceptações dentro ali da end zone. Criticar, eu acho que é totalmente cabível, mas não venha com papo de meme. Acabou, graça, acabou. Não, o time venceu ali, graças à defesa. Tudo bem que era contra o Jaguars, né? Um adversário completamente pedestre. O Mac Jones foi interceptado 2 vezes, ele anotou um touchdown ainda correndo com a bola, mas era um time fraco, o Jaguars vai só esperando acabar a temporada, é um time muito ruim, e uma vitória importante dos Vikings, que seguem na luta, vão pensar em playoff, tem que fazer ajuste, a defesa melhorou, mas enfrentou um adversário fraco, poderia ter sido mais tranquila, só isso que eu falo, dava para cobrar porque tinha que ser uma vitória mais tranquila, mas venceu, é o que importa, que a gente fala de nota, né, não tem nota de apresentação artística, então pronto. Os Titans também vão seguir na temporada só esperando o final dela, a vitória dos Chargers, 27-17, olha que eu questionei bastante aqui uma reversão de uma chamada de um fumble do Herbert, né? Os especialistas falaram que
que tudo bem, que ele tinha controle quando a bola estava indo para frente, para mim estaria correto. Poderia ter complicado a vida, foi no finalzinho do primeiro tempo, o Harbaugh quis ser um pouquinho mais incisivo, quis forçar algo a mais, e aí sofreu aquilo que seria retornado para touchdown, então a coisa poderia se complicar no final do primeiro tempo, que terminou com 13-7 em favor dos Chargers, mas depois, segundo tempo, né, a equipe dos Titans não sabe o que fazer. Esquece, eles jogam meia hora, o Will Levis voltou ao time, mas é fraco ainda, 18 de 23, 2 passos para touchdown, 175 jardas, mas não consegue, né, sacado 7 vezes, cometendo alguns erros. E o Herbert virou um quarterback móvel, foi isso mesmo? Teve 2 boas corridas aqui, teve uma corrida de 8 jardas, anotou um touchdown, alguns movimentos interessantes, 9 carregadas para o Justin Herbert com 32 jardas. Foi um jogo que eu acabei assistindo um pouquinho mais do primeiro tempo, mas menos no geral, jogou bem. Uma vitória importante, 6-3, tá brigando pro playoff, a equipe dos Chargers que já igualou o número de vitórias da temporada passada, tem um bom espaço aqui, pode pensar em pós-temporada no primeiro ano do Harbaugh no comando, né? A defesa é interessante. E pra gente fechar, que eu já tô estourando bastante o tempo aqui, tem que falar do Sunday Night Football. O que aconteceu, rapaz? Jared Goff, 5 interceptações, o que é isso? É esquema de aposta? Ou então você está querendo sair da disputa por um prêmio de MVP para evitar qualquer tipo de frustração, né? Eu já vou me tirar da conversa de MVP, vou sair fora, porque eu sei que eu não vou ganhar mesmo, então deixa eu fazer um jogo horrível, 15 de 30 nos passes, 240 jardas passadas, 2 passos para touchdown, 5 interceptações. Sim, isso aqui é impressionante, tá? Porque o Goff tinha 4 interceptações na temporada. Ele não era interceptado desde a semana 3. Ele tem 4 jogos em que ele errou 4 passes ou menos. Tá? Errou menos do que 4 passes em 4 jogos e agora ele teve 5 interceptações num jogo só, completamente atípico, né? É claro, por ser o Goff, já vai ter gente falando: ih, rapaz, acabou a magia do Goff. Olha aí, esse é o Goff. Aconteceu já com jogos horríveis, já aconteceram com o Stafford, com o Brady, com o Manning. Acontece, tá? Não estou comparando ele, só falando que muita calma nessa hora. Vinha muito bem, teve um jogo ruim e o time venceu. E é importante a gente lembrar que vitória e derrota não é estatística de quarterback. O Joe Burrow lançou 5 passes para touchdown, perdeu. O Goff lançou 5 interceptações e venceu o jogo. É bom quando você conta com um elenco de apoio. É isso que precisa. O futebol americano é um esporte extremamente coletivo. Carlton Davis foi lá e fez 2 interceptações. Brian Branch, o Jack Campbell, vários jogadores apareceram. A defesa fez seu papel. O Montgomery correu bem com a bola. Tudo funcionando direitinho depois para conseguir levar esse time adiante. O Jahmyr Gibbs conseguiu 71 jardas em 9 carregadas, então o time correu 105 jardas, foi se encontrando. E é claro, né, os Lions perdiam por 23-7 no intervalo do jogo. Aí a defesa no segundo tempo consegue aparecer e impedir que o Stroud e companhia produzissem pontos, né? Tudo bem, a gente teve que falar, a equipe dos Texans estava desfalcada, não tinha o Nico Collins, acabou não sendo ativado, não tinha o Diggs, não contou com o Will Anderson, então era um time fragilizado, e é por isso que eu falo que a gente não tem que entrar em desespero com a equipe dos Texans, perdeu mais um jogo, agora vai cair pelas tabelas. Não, calma, a divisão é tranquila, e mostrou que poderia ter vencido um dos melhores times da NFL no momento. Se tivesse completo, acho que o jogo poderia ter sido outro, né? Correu bem com a bola, quer dizer, não conseguiu correr bem com a bola, né? O Mixon teve um touchdown ainda, mas só 46 jardas, enfrentou uma defesa que conseguiu levar sua pressão, e o segundo tempo falhou. O mais perto que chegou de pontuar foi no field goal de 58 jardas nos instantes finais. Numa campanha que a gente pode questionar se teve um pass interference, fiquei com a impressão de pass interference que não foi marcado, e aí numa 4ª, campo de ataque, linha de 40 jardas, será que o chute foi a melhor decisão? Um chute de 58 jardas não é algo tão fácil, não é algo tão automático. Se você não consegue converter, você entrega na linha de 40 jardas do campo de ataque. Tentou o chute, entregou na linha de 48, né?
porque o chute acabou sendo completamente errado. E aí o Bates acertou um field goal de 52 jardas para empatar, e depois 58 para empatar, um de 52 jardas para vencer. No detalhe, a bola passou arrancando tinta da trave, né? Mas entrou, e grande vitória da equipe dos Lions. Serve para perceber que você precisa de um time, serve para você ter um alerta, ajustar que às vezes seu quarterback não vai resolver a parada, você precisa ter apoio também, então a defesa tem que fazer sua parte. E os Texans eu acho que não correm risco não, tá? Uma derrota decepcionante, claro, por tudo que a defesa produziu, mas com os desfalques, poderia ter produzido um pouco mais, mas com aqueles problemas que a gente já imaginava. Acho que foi um jogo mais digno dos Texans do que eu imaginei que seria. Esperava uma vitória mais tranquila da equipe dos Lions. Estourei bastante tempo, a gente volta então nessa segunda-feira no bate-papo com quem faz parte do Amigo Ligado, e na terça-feira tem live, tem vídeo de manhã. Fica ligado, se inscreve no canal, compartilha o que passa, e aquele abraço.